Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de novembro de 2017. Quando a barbárie popular. Parte 1. A barbárie popular, mostra a pesquisa do respeitado Pew Center, dos Estados Unidos, a respeito das Filipinas. Quase 8 de cada 10 filipinos, 78%, exatamente, aprovam a licença para matar acusados ou suspeitos de tráfico ou consumo de drogas concedida pelo presidente Rodrigo Duterte. Desde que assumiu, em junho de 2016, o governo anuncia, orgulhosamente, 3.400 mortes até julho, mas a respeitada Human Rights Watch eleva o número para mais que o dobro, 7.000. A reação internacional a esse flagrante desrespeito ao devido processo legal não é acompanhada nas Filipinas. 86% dos consultados pelo Pew têm uma visão favorável do presidente. Talvez porque a grande maioria, 78%, diz que a sua situação econômica é boa. Quando a economia vai bem, o governo de turno recebe boas notas. É um clássico, em qualquer país, mas passa a ser uma patologia social quando a satisfação com a economia leva a fechar os olhos para a barbárie. É óbvio que o presidente não aceita que sua política seja rotulada como bárbara. Prova o fato de que autorizaria o assassinato até de seu filho, Paolo Pulong Duterte, 42 anos, se for verdadeira a denúncia de um deputado oposicionista de que ele está envolvido com drogas. Em discurso na quarta-feira 20 aos funcionários do Palácio Governamental, Duterte contou que dissera ao filho: "Minha ordem é para matá-lo se você for apanhado. E eu protegerei os policiais que executarem a ordem, se for verdadeira acusação. Meu receio é o de que esse tipo de selvageria encontre apoio em outras latitudes, no Brasil, por exemplo." O caos que está instalado no Rio de Janeiro e o fato de que o Estado está perdendo a guerra contra o narcotráfico só podem estimular a pregação de que bandido bom é bandido morto. Já é preocupante o fato de que 60% dos adultos brasileiros disseram concordar, em pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com a frase: "A maioria de nossos problemas sociais estaria resolvida se pudéssemos nos livrar das pessoas imorais, dos marginais e dos pervertidos." É verdade que, em pesquisa também recente, mas do Datafolha, o número de consultados favorável à pena de morte oscilou de 43% para 42% entre 2014 e 2017. O sentido comum manda acreditar que o número de apoiadores de execuções extrajudiciais, como está acontecendo nas Filipinas, seria ainda menor. Mas há dois fatores que recomendam preocupar-se com o avanço da selvageria. Primeiro, o agravamento notório da situação de segurança pública no país em geral e mais particularmente no Rio de Janeiro, a grande vitrine do Brasil para o bem e, neste caso, para o mal. Segundo fator, o surgimento e o crescimento de um pré-candidato, Jair Bolsonaro, com um discurso similar ao de Duterte. Bolsonaro já escolheu seu inimigo comum: os bandidos, que ele promete prender, fuzilar ou dopar, de acordo com o momento, como escreveu faz pouco Ana Estela de Souza Pinto, autora de uma notável série de reportagens sobre as Filipinas no fim do ano passado. No Livro dos Espíritos, na terceira parte que trata das leis morais, Allan Kardec faz as seguintes perguntas aos espíritos: 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente. Sua supressão assinalará um progresso da humanidade.
Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Comentário de Kardec: o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à agudo pena de morte entre os povos mais adiantados, e a natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justa se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida, não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso. Há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar, a peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo natural, e talvez, como juiz, tivesses feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso. E se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. A doutrina espírita ensina e prova, a quantos queiram aprender, que o corpo é passageiro, mas a alma é eterna. Quando fora do corpo, a alma chama-se espírito. O corpo humano, na Terra, é instrumento de aprendizado com expiações e provas para o progresso do espírito, que é o seu elemento nobre, pois todo conhecimento se manifesta por intermédio dele espírito, regente dos pensamentos, palavras e atos conscientes e voluntários do ser humano. Um pouco de ponderação e persistência fará com que cada pessoa, mesmo a mais descrente, descubra esta realidade. Não se pode, ou melhor, não se deve fechar a porta ao arrependimento do criminoso, cortando-lhe a oportunidade de passar pelas provas e expiações naturais desta vida, mas, sim, procuram auxiliar o plano espiritual superior em fazê-lo, mesmo vagarosamente, progredir, pois o espírito atrasado, em relação à descoberta do amor fraterno, acha-se enfermo e precisa do tempo necessário à sua cura. Nesta ou noutras existências. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de novembro, por Feijão.